Olá, tudo bem? Já vou avisando que provavelmente vai ser um vídeo longo, porque é um bate-papo. Eu quero falar sobre a introdução alimentar da Chiara, que fez 6 meses ontem. Eu quero falar da introdução alimentar do Bento, que já tem 2 anos e 4 meses. Eu vou fazer uma comparação para dizer o que eu faria ou não, novamente. Quero juntar esse assunto de introdução alimentar com a palestra que eu fui na semana passada do Dr. Carlos Gonzalez. Eu gosto muito do estilo dele de ver as crianças e etc. Então eu quero colocar isso e falar um pouco de algumas coisas que ele falou. No meu blog eu tenho escrito também um pouquinho sobre isso. E, enfim, eu quero compilar um bate-papo sobre introdução alimentar. Eu pedi que vocês me mandassem perguntas no Instagram. E algumas perguntas foram meio técnicas, assim, tipo, que só um nutricionista vai saber te dizer. Eu não sei. E existem algumas que, inclusive, não são muito... não existe um consenso. Você vai ver um nutricionista que fala uma coisa, um pediatra fala outra, enfim. Eu vou falar um pouco do que eu sei. Não é um certo ou errado, é um bate-papo do que eu fiz, do que eu ouvi o pediatra, o Dr. Carlos, né, que é um pediatra, falar que me faz sentido... o que eu vivi com o Bento, o que eu observei nas outras pessoas, enquanto eu vivi isso com o Bento. Acho que a introdução alimentar é um momento que causa muita ansiedade nas mães, mais do que necessário, porque a gente tem a sensação assim, tipo, eu preciso fazer tudo certo, senão o bebê nunca mais vai comer na vida. E não é bem assim, mas não é, e é mais simples do que parece, mais difícil do que parece ao mesmo tempo, então eu vou falar um pouco sobre isso, né? O que eu quero começar falando, que eu quero explicar um pouco qual é a linha do Dr. Carlos Gonzalez, porque se você já não concordar com a linha dele bem no começo, você já vai entender qual é a minha linha de raciocínio também, enfim. O livro do Dr. Carlos Gonzalez, foi por isso que teve a palestra, porque ele veio para o lançamento do livro dele, que chama Meu Filho Não Come. E aí eu já vi algumas amigas assim, que bom, não sei o que ele vai resolver, porque meu filho não come, ele não resolve um problema, ele não vê isso como um problema, é isso que é a diferença. Ele não vê a criança não comer como um problema. Ele fala assim, eu nunca vi, quem é pediatra vai saber, é isso que ele falou na palestra dele, que é uma das maiores reclamações que a gente ouve no consultório. Meu filho não come, meu filho não quer comer, meu filho não come tudo. E ele falou assim, ao mesmo tempo, um dos maiores problemas que tem hoje é a obesidade infantil. Então, se o filho não come, como que tem a obesidade infantil, né? Parece meio estranho, né? Então, ele não vê como um problema a criança não comer. Ele fala, não tem como você obrigar uma criança a comer. E obrigar uma criança a comer pode ser que no futuro você causa trauma. Em vez dela querer, quando ela é adolescente, adulto, ela querer provar certos alimentos, ela pode ficar traumatizada e nunca mais querer provar, porque ela foi obrigada a comer certas coisas. E muitas vezes o que a gente faz para a criança comer algo que a gente acha que é saudável, é algo que faz com que a criança associe isso, tipo, isso daí deve ser muito ruim mesmo, né? Se eu preciso tomar um sorvete depois para comer o brócolis deve ser uma porcaria. E esse tipo de coisa não pode existir, é isso que ele fala. Resumidamente, o livro dele inteiro é para te explicar isso, que você não pode obrigar as crianças a comerem, que a gente tem que ter respeito, a gente tem que entender que as crianças, elas sabem o que elas precisam e o quanto elas precisam, e que às vezes elas não vão precisar de nada mesmo, e que elas têm fases, e que a gente precisa respeitar isso. E não cabe a gente obrigar a criança a comer, cabe a gente oferecer alimentos saudáveis para a criança, uma variação boa, a gente introduzir isso na vida da criança, né? Introduzir, não a introdução alimentar, a introdução de introduzir uma colher na boca da criança com alimento, mas uma introdução à vida alimentar, né? Aos alimentos, e cabe a criança escolher se ela vai comer ou não. É essa a linha que ele segue, é isso que eu acredito. E antes de eu ler os livros dele, eu já acreditava nisso com o Bento. Então tem muita gente que fala assim, mas ele come super bem, né? Não sei se ele come super bem, gente, ele come, ele tá vivendo, ele é saudável, às vezes ele come uma colher de arroz e não quer mais nada, às vezes ele só quer o arroz, às vezes ele só quer a carne, às vezes ele mistura, às vezes ele come um pouco de verdura, mas ele não é tanto fã de legumes ele não come nenhum. Enfim, ele é uma criança, ele é uma pessoa, ele tem vontades próprias e eu não vou ficar lá com uma colher obrigando ele a comer porque eu achava improdutivo, e depois que eu vi a palestra do Dr. Carlos Gonzalez, ele me fez pensar nesse lado, o quanto pode ser traumatizante, o quanto tem que ser gostoso sentar em família e comer para uma criança, para ela se interessar por alimentação. E eu acredito que existem várias coisas que têm que ser feitas que eu vou falar mais pra frente, mas continuando com o Dr. Carlos. Uma das coisas que eu mais amei foi ele tá falando por que a gente introduz alimento, né, pra criança. Normalmente, hoje em dia, não existe muito... Existia uma época que se introduzia suco aos 3 meses, hoje em dia sabe que suco não é uma coisa saudável, como as pessoas pensam, e o legal é comer a fruta.
e não se dá mais suco para bebê porque tem alto índice de açúcar, não é mais recomendável, tá? Então, às vezes o pediatra já indica, mas o pediatra precisa se atualizar porque não é mais recomendável dar suco para bebês. Ah, mas é que, obviamente, uma vez, nunca, você tá tomando suco, seu filho quer um gole, você não precisa também, né, não vou dar um golinho de suco natural de laranja porque eu li que não pode. Aquela hora, eu acho que estimular também a criança a querer algo e poder experimentar é interessante, né, em alguns pontos. E, enfim, o que mais, né? Ele estava falando sobre os 6 meses. A gente introduz hoje em dia, existe um consenso de que é com 6 meses que se introduz a alimentação da criança, porque antes disso o corpo dela não está preparado para digerir outros tipos de alimento que não o leite materno. Então o leite materno até os 6 meses, recomenda-se a livre demanda do leite materno, que seria o quê? O bebê mama a hora que ele quer, a quantidade que ele quer, ele escolhe se ele quer ficar mais tempo no seio do que o outro, porque existem tipos diferentes de leite, né, que na verdade o leite inicial é um leite mais diluído, e daí o do final ele é mais gorduroso, então se o bebê precisa de mais gordura, mais caloria, ele vai querer ficar mais tempo nesse peito, se ele só quer matar a sede, ele vai querer menos, enfim. E se confia nesse bebê, confia que ele sabe o que ele quer. E aí, aos 6 meses se introduz. Existe um motivo, digamos assim, físico, do porquê começa a se introduzir comida para os bebês. Que é pelo fato deles começarem a faltar ferro. A única coisa que não tem no leite materno, o único nutriente que não tem o suficiente no leite materno, não tem para o bebê, na verdade, não tem para o bebê, é o ferro. E o bebê nasce com um estoque grande de ferro no corpo. Ele tem mais ferro do que nós adultos. E aí, ao longo desses 6 meses, esse ferro vai sendo absorvido e ele vai diminuindo, e daqui a pouco ele precisa, obviamente, começar a ingerir esse ferro. Esse ferro não está na maçã, não está na perinha, ele vai estar na carne, no feijão, em alimentos que ele vai ingerir um pouco mais pra frente até. Mas, se seu bebê, por acaso, ele mama, livre demanda, feliz e contente, ele tá levando um tempo para aceitar a alimentação, ele não quer de jeito nenhum, ele não está comendo ferro suficiente, o seu pediatra muito provavelmente pode indicar que se ele comprovar que o bebê está começando a ficar anêmico, que ele tome o ferro. E aí, ele vai ter todos os nutrientes que ele precisa. É isso que ele explica. Mas ele fala, mais do que isso, mais do que o ferro na alimentação do bebê, a gente introduz alimentos porque ele precisa aprender a comer. Simples assim, a gente só introduz alimentos aos 6 meses porque o bebê não pode mamar 2, 3, 10 anos na vida dele e não porque está faltando nutriente para ele. É muito importante a gente aprender isso, porque pra gente respeitar o tempo do bebê. Eu tenho muita gente que fala assim, eu comecei a dar, ele não quis, 7, 8, 9 meses eu fiquei desesperada. Não precisa ficar desesperada, ele tem os nutrientes que ele precisa. Se for necessário o ferro, conversa com a pediatra vai indicar o ferro. Mas ele tem esses nutrientes que ele precisa no leite materno, entendeu? O leite materno tem caloria suficiente, tem 1 milhão de nutrientes bons e ele precisa começar a aprender a mastigar, é importante para a musculatura facial dele, ele precisa para falar e tudo mais, inclusive no futuro. Então assim, mas não precisa ter desespero. Às vezes um bebê que é prematuro pode levar mais tempo para aceitar a alimentação do que o bebê que não é. Às vezes um bebê que mamou só no peito prefere ficar no colo da mãe por se sentir mais à vontade, às vezes um outro bebê tem mais curiosidade, enfim, cada criança é uma criança. O meu filho Bento andou com 1 ano e 4 meses, a minha sobrinha andou com 11 meses. São 5 meses de diferença. Por que isso é aceitável, apesar da pressão? Nossa, ele não tá andando, né? Ele foi andar quando ele aprendeu a andar, quando ele se sentiu à vontade, veio de dentro dele. Não fui eu que obriguei ele a fazer, ou não fui eu que fiz ele fazer exercícios para fazer isso. E a mesma coisa com a alimentação. Não tem nada que você vá poder fazer assim, no sentido de forçar a criança, de oferecer mais, de banana, que vai fazer com que ela se alimente mais, se ela não quiser. Então, dito isso, vamos lá. BLW. Lili, você vai fazer BLW com a Kiara? As pessoas veem, eu tenho uma teoria de vida, digamos assim, bem prática. E com as crianças eu tenho essa coisa do apego, do parto humanizado, da amamentação livre de demanda, e aí as pessoas já concluem que vem o BLW. Eu vou explicar o que é o BLW, porque as pessoas confundem. O BLW não é o bebê comer com as mãos. Então não existe como, entre aspas, você fazer o BLW e oferecer alimento para a criança. Porque o conceito do BLW é o seguinte. Em inglês, significa Baby Led Weaning. O que significa que o bebê ele vai se autodesmamar. Mais ou menos isso, né? É isso que significa. O bebê, quando ele mama a livre demanda até os 6 meses, ele vai começar a alimentar. E aí pode levar
anos para ele desmamar, mas ele vai começar a deixar de mamar tanto para substituir por alimentos algumas refeições aos poucos, não de um dia para o outro. E essa substituição, o BLW significa que quem vai fazer isso é o bebê. Não é a mãe, não é o pai, não é a vovó. Quem vai fazer isso é o bebê. O bebê vai escolher o que ele quer fazer. E qual é o papel dos pais? Apresentar a alimentação para ele. Como ele só sabe pegar, ele não vai pegar um garfo, uma faca e sair cortando o alimento, ele vai acabar comendo com a mão. Então tem toda a experiência tátil do bebê tocar a comida, sentir o cheiro, sentir o sabor. Às vezes ele não quer comer, às vezes ele só brinca e a gente começa a ficar irritado achando que ele tem que comer aquilo. E não é isso, porque o conceito não é comer com as mãos. Eu conheço muita gente que fala assim, mas o BLW é uma porcaria, não deu certo comigo, sabe? Eu tentei pôr meu filho, não comeu. Você não faz o BLW porque você quer obrigar seu filho a comer ou porque você quer que ele coma mais. Você faz o BLW porque você confia no seu filho e você acredita que ele tem uma plena capacidade, mesmo sendo bebê, de dizer quando ele está satisfeito e de dizer se aquilo agrada a ele ou não e de se alimentar da quantidade que ele julga necessário. Tá? É por isso que você faz o BLW. E uma criança que é amamentada enquanto está fazendo o BLW, ela tem o nutriente do mamar dela, tanto quanto dos alimentos, que ela vai começar a ter aos poucos, né? Existem alguns estudos que indicam que esse tipo de introdução alimentar e tudo mais faz com que a criança se interesse mais pelos alimentos, que as crianças comam melhor. Mas o que eu acredito não é só isso, é que ninguém faz BLW de bolacha, ninguém faz BLW só de macarrão, né? Tipo, normalmente quem se preocupa com BLW se preocupa em fazer com os alimentos mais naturais e tudo mais. Então eu acho que existem vários fatores. Eu acho sim que o bebê tem que entrar em contato com a comida. Acho que mais do que isso, tem toda uma... Eu acho que assim, vamos começar do começo. Você tá fazendo a introdução alimentar, você tá super preocupado porque você quer que seu filho coma bem. Ele vai comer bem se você comer bem. Pode ser que ele não coma bem toda, assim, bem... Depende também da variação, né? Tem gente que acha que comer bem é comer um monte de pão de queijo. Tem gente que comer bem é comer um prato completo de arroz, feijão, carne, legume, verdura, toda a refeição. Tem gente que acha que comer bem, como eu, é sentar com alimentos saudáveis, fazer a escolha do que você tá a fim de comer e beleza. Pra mim isso é comer bem. O que você quer. Enfim, então... Comer bem pra mim é uma parte de um todo. Levar uma criança no mercado pra ajudar a escolher uma banana, uma fruta, um legume, saber o que é. Tem criança que acha que batata é Ruffles, gente. Não tem como uma mãe que tem Ruffles em casa o dia inteiro e alimenta uma criança com Ruffles, que essa criança vai comer bem. Não tem como você achar que é tudo bem você dar Coca-Cola pro seu bebê de 1 ano e achar que ele vai se alimentar bem. Não é porque a sua cabeça está errada. Eu não tô dizendo que o fato não é a Coca-Cola em si ou não. É porque você está acreditando em algo que não tá. Então, assim, você tem que pensar nisso. Você tem que ter em casa para começar para o seu filho ser saudável com alimentos saudáveis. Se você não tiver bolacha, se você não tiver coca, se você não tiver todinho, se você não tiver danoninho, se você não tiver todas essas coisas artificiais, eu quero dizer, não tô nem julgando se é ou não é saudável porque é feito para criança, porque não é isso que eu quero dizer. Tire os industrializados da sua casa. Bebê não precisa de industrializado, bebê precisa de coisa natural. Coloque mais frutas, mais legumes, mais verduras, mais grãos na sua casa e ele vai aprender a comer isso. O que mais que ele vai aprender a comer? O resto, pode ser que com o tempo você vai perceber que assim, até 1 ano o bebê vai comer tudo praticamente que você der pra ele. Quase tudo que você der pra ele vai aprendendo a comer e ele vai. Depois ele vai começar a ficar seletivo. Aí até com os 2 anos ele vai começar a entender. Então assim, ele fica seletivo ali, mas se ele pedir um brigadeiro e você der um pedaço de, sei lá, maçã pra ele ainda não entende exatamente que você fez essa troca. Quando ele tem uns 2 anos, mais ou menos, né, como eu falei, cada criança tem seu ritmo, você já não vai conseguir fazer essa troca. Ele vai ver o brigadeiro e ele vai querer o brigadeiro, ele vai saber que aquilo é brigadeiro, ele vai pedir o brigadeiro. E aí cabe a você introduzir isso da melhor forma possível. Aqui em casa, a gente, por exemplo, ele não é uma coisa que ele pede em casa, porque não tem na minha casa. E quando eu faço, assim, tipo, eu tô morrendo de vontade de TPM preciso, eu escondo, eu não deixo ele ver eu comendo, entendeu? Eu ponho lá no alto da geladeira, como quando eu quero, e aí depois ele não chega a ver. Então não é uma coisa que ele sabe que tem dentro de casa. Sorvete, brigadeiro, essas coisas assim meio porcalhentas, ele só come se ele sair numa festinha ou, sei lá, se a gente for num shopping, porque não é uma coisa que eu faço sempre, tá? Então vamos voltar à introdução alimentar que eu já tô mudando de assunto. Vamos lá. Como que eu fiz com o Bento e eu falei do BLW e como que eu pretendo fazer com a Kiara? Eu acho o BLW lindo, maravilhoso, fofo, graça, não é 100% pra mim. O que é pra mim? É deixar o bebê provar sim, o bebê comer sim, mas também introduzindo eu mesma na colher o alimento pra ele. Por que que eu faço isso? Eu vou explicar o que eu já observei do BLW.
a criança começa a comer com as mãos e ela não aceita a colher fora de casa. Então você tá num restaurante, fora de casa e dentro de casa. Você tá num restaurante, você não tá afim de ficar espalhando, sei lá, macarronada pelo restaurante inteiro e a criança não deixa você dar a colher pra ela. Ou você está com pressa, a criança já é maior, tá? Já almoça, por exemplo, e você tá com uma mega pressa e você precisa ficar lá, às vezes, meia hora sentada com a criança até ela decidir o que comer, o quanto comer e se ela vai se levantar. Eu particularmente não tenho paciência para isso. Eu acho que o BLW inicialmente ele pode desperdiçar muita comida. Eu não tenho paciência para todos os dias de ficar limpando. Então eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. Que não é, como eu falei, não dá para fazer BLW exatamente as duas coisas, mas eu faço o alimentar-se com as mãos, o provar a comida no ritmo deles e junto eu pego uma colherinha e vou pondo um pouquinho. Como que eu faço? Por exemplo, eu gosto muito do mamão. Não pra mim, eu não sou fã de frutas, mas eu gosto para as crianças, porque eu acho que a textura dele é bom, tanto para você fazer um BLW, quanto para você raspar e dar. Então eu corto uns 2 pedacinhos. Quem quer fazer BLW, é bom você consultar com alguém que entenda de BLW, uma nutricionista ou alguma coisa assim, que vai te orientar a forma correta de servir os alimentos para criança, porque precisa ser, você precisa cortar assim de uma forma longa, que ele possa segurar, não pode ser tão pequeno porque não pode engasgar, o alimento tem que estar numa textura correta para ele poder, desde o início, ele vai fazer meio que uma mastigação. Ele não tem dente. Como é que ele vai mastigar? Com a gengiva. A gengiva do bebê é forte, é dura. Se você já colocar a mão lá, você vai ver que é. E se o alimento for um alimento macio, que você coloca na boca, ele praticamente desmancha com a língua, etc., ele não precisa muito do dente para quebrar esse alimento. Ele vai começar a receber esses alimentos quando ele tiver esse dente para quebrar. E quando ele já tiver habilidade para não engasgar, para mastigar e tudo mais. Por que também não se indica mais bater a sopinha? Tem várias coisas. Uma, porque o bebê precisa ver a comida que ele tem no prato, então ele precisa saber meio que as cores e tudo mais para ele entender. Outra, porque quando você bate, você quebra muito as fibras e etc. Então você está tirando um pouco de nutrientes da comida. E outra, porque quando a gente faz muita sopa de legumes, isso foi o Dr. Carlos Gonzalez até que falou, eu achei bem legal. O estômago da criança é muito pequeno, do bebê é muito pequeno. Então significa que ele precisa comer uma porção pequena com muitas calorias. Se ele comer uma porção grande com poucas calorias, ele não vai aguentar porque o estômago dele é pequeno. Então vai chegar na metade, ele vai consumir a metade, por exemplo, de calorias que ele precisava, mas ele continua meio com fome, mas ao mesmo tempo ele está satisfeito. Então quando você põe uma porção de alguma coisa que é mais calórica, normalmente esse bebê ele vai se satisfazer com pouco, porque ele já ingeriu as calorias necessárias e ele não vai ter, né, também, ele vai satisfazer tanto nutricionalmente nas calorias quanto de espaço, digamos assim. E as sopinhas de legumes, normalmente elas são muito pouco calóricas, então às vezes o bebê até come muito, às vezes ele até depois passa um pouco mal, às vezes ele come muito porque já tá quebrado, já tá amassado demais, já tá com os legumes que são muito pouco calóricos, então exatamente por isso que muitas vezes eles comem muito toda essa sopinha, e depois você vai introduzir o arroz e feijão, eles comem menos, porque tem mais calorias, entendeu? Tem todo esse negócio. Por isso que a gente precisa confiar no bebê, porque não é só a quantidade que você olha no prato, é aquilo que que ele sente, né? Que ele sabe o que ele precisa ou não. E aí a gente vai começar. Como introduz? Uma das pessoas me perguntaram, se introduz frutas ou se introduz legumes? Eu não sou nutricionista, como eu falei, eu não gosto de falar sobre essa parte que seria mais técnica, mas pelo que eu já pesquisei, não é um consenso. Existem países que se iniciam pelos legumes, existem países que se iniciam pelas frutas. Eu já percebi que no Brasil o costume é de iniciar pelas frutas. Eu não sei até que ponto isso é bom, é ruim, ou por que se faz dessa forma. Eu acho que as frutas, elas são adocicadas, o leite é adocicado e muitas vezes isso também ajuda o bebê a ter uma certa aprovação. E o ideal é que você introduza devagar. Se você chegar num dia, você quiser fazer almoço, janta e lanchinho com a criança, ela não vai comer no primeiro dia. Então você vai fazer o quê? Você vai introduzir uma refeição, um alimento só. Hoje eu vou começar pelo mamão. Então assim, eu coloco o mamão, vou introduzir. Como eu falei, eu vou cortar uns 2 pedaços para ela provar com a mão, que era o que eu fazia com o Bento. Aproveita que tá calor, que dá pra tirar a roupinha, que é mais fácil de limpar, entendeu? Aí ela vai lá, vê se ela quer, se ela interessa, se não interessa. E ao mesmo tempo eu pego uma colherzinha, raspo um pouquinho de mamão e dou na boca dela.
Quando você oferece um alimento para uma criança, você resolveu, que nem eu, que você acha importante dar uma colher de vez em quando o alimento para a criança, ou quando você acha que é conveniente, você não enche e você não joga na boca da criança. Você vai passar na boca da criança, a criança vai abrir se houver interesse, aí você coloca um pouquinho dentro. É importante saber que os bebês não têm a habilidade de trazer a comida para dentro e engolir. Então, muito facilmente, você vai colocar a comida e ele vai cuspir tudo, porque ele ainda não sabe esse movimento da língua que ele precisa fazer. E também é muito normal ele fazer careta, e não significa que ele não gostou. O fato dele cuspir e dele fazer a careta junto não significa em nada que ele não gostou. É realmente natural, os bebês fazem isso. 2 colheradas você não conseguiu mais, você tenta dar uma terceira, ele não quis, respeita isso, ele não quer. E você vai pegar, você guarda esse mamãozinho, essa frutinha que você decidiu dar, esse leguminho que você decidiu dar, você tenta de novo no dia seguinte. Não é bom deixar o bebê com muita fome para fazer isso. Você pode amamentar um pouco antes, sim. Eu já vi muita gente falando, não faz isso porque daí o bebê não vai estar com fome, ele não vai se interessar pela comida. Não é verdade, e com o Bento, o Dr. Carlos Gonzalez falou isso e eu tinha percebido isso com o Bento. O Bento mamava já mamadeira também, e aí eu tentava assim, mamadeira da tarde eu não vou dar, eu vou dar a fruta. Ele ficava muito bravo quando ele percebia que não era leite. E aí ele começava a gritar, espernear e etc, e eu não conseguia dar a fruta pra ele. Até que um dia eu falei assim, eu vou dar um pouco de leite. Eu diminuí a mamadeira, dei o leite. Ele tomou, e aí eu pus ele sentado e ele comeu um pouquinho, feliz. Eu percebi que talvez quando ele estivesse com muita fome, o fato de não vir o que ele estava esperando o irritava, entendeu? E esse tipo de coisa é algo que você precisa observar. Até 1 ano de idade, a gente introduz apesar de a gente ter introduzido os alimentos no bebê, na alimentação do bebê, o principal alimento ainda é o leite materno. Então, digamos assim, o bebê tem uns 6 meses para começar a se adaptar, a se alimentar melhor, e não tem por que você se desesperar se ele não fizer isso antes. Então, você tá lá, você introduz a frutinha hoje, aí amanhã você vai fazer o quê? Você vai pegar uma outra fruta? Não, já comeu mamão, agora eu quero provar outra coisa. Gente, guarda a ansiedade dentro da gente. A gente vai lá e a gente vai dar um mamão de novo, e depois no outro dia mamão de novo, e a gente vai ficar uns 4 dias dando mamão pra criança. Além dela precisar se acostumar com esse novo sabor antes de vir um novo, isso vai ajudar você a identificar se ela começar a ter algum tipo de alergia a algum alimento. Se você já começar a colocar um dia outro, às vezes a alergia leva umas horas para manifestar, e pode ser que você não saiba exatamente o que está fazendo mal pro bebê, né? E a alergia pode ser, assim, eu não digo nem alergia só na pele, pode ser qualquer coisa. Às vezes você vai mudar a textura do cocôzinho, vai mudar o cheiro, você vai ver que quando você der mamão vai ficar com cheiro de mamão bem esquisito e tudo mais, mas você vai observar, às vezes se solta muito o intestino, se o bebê fica mais agitado, se ele ficar com gases, esse tipo de coisa é importante você observar, e para isso você precisa de uma frequência. Então é ideal que você faça isso uns 4 dias dando mesmo. Aí, tá bom, você não precisa dar várias refeições, dá uma. Aí depois de 4 dias vou começar, sei lá, com a maçã. Quem faz BLW com maçã tem que cozinhar a maçã normalmente, porque os pedacinhos de maçã podem ser, o bebê ainda não tem habilidade, pode engasgar. Mas aí você decidiu passar para maçã, né? Então você vai lá, faz lá um purezinho, ou pega no BLW, vê como você acha melhor, aí você vai colocar maçã. O bebê aceitou, tá bem, uns 4 dias. Não aceitou, esses 4 dias não quis de jeito nenhum, não tem problema. Você vai colocar um outro alimento. E nesses alimentos, para ser bem sincera, tanto faz se você vai colocar uma mamão ou se vai colocar uma batata. Você, na verdade, está mostrando para ele que existem outros sabores, existem outras texturas, e você está apresentando para ele outras coisas. É isso que você está fazendo. Você não está nutrindo ele com isso, entendeu? Ele comer uma batata um dia ou 2 colheres de mamão amanhã não vai nutrir esse bebê. O que vai nutrir ele é futuramente o que ele vai começar a comer mais, quando ele começar a realmente diminuir as mamadas. Aí a alimentação vai ser importante para a nutrição do bebê. Inicialmente, isso que a gente está fazendo, essa introdução alimentar, na verdade era introduzir o bebê ao mundo da comida, do alimentar-se. E isso que é bacana. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu não respondi. Bom, deixa eu ver. O que eu tô vendo aqui é que a maioria das pessoas perguntam até a mesma coisa. Então vamos lá. Vou só falar algumas coisas do BLW. Quando você dá pedaço pra criança, tem que estar muito macio. Então, que nem eu falei, a criança vai mastigar. Então, assim,
é muito macio. Então, mesmo que for pedacinhos maiores, que ela engolir, o corpo dela vai digerir normalmente e vai eliminar o que for muito grande para ele digerir, e tudo bem. Às vezes acontece algo que as mães acham desesperador e que acham que é um engasgo, mas se chama reflexo de Gag, não é um engasgo. Enfim, é uma ânsia. Sabe quando a gente às vezes coloca o dedo na garganta que dá aquela ânsia? Isso é uma proteção do corpo para que você não engasgue. Então, os bebês têm muito isso, até com papinha, gente. Engasgar, o bebê pode engasgar com a papinha, com o leite, com água ou com pedaços, que é parar mesmo o alimento, faltar o ar e etc. É legal vocês aprenderem como que faz para soltar o alimento, se parar, enfim, a manobra, né, que faz para soltar o alimento, mas enfim. Esse reflexo de Gag, quando o bebê come, às vezes ele tenta, assim, ele vai pro fundo da garganta, ele ainda não tem controle, né, e aí ele faz como se ele fosse vomitar, e aí a mãe se desespera, já vai lá, enfia a mão dentro, arranca toda a comida. Não precisa, olha, observa e você vai perceber. Quando o Bento, aconteceu isso com o Bento, depois, gente, juro, é rapidinho que eles vão aprendendo a lidar com aquela comida, daqui a pouco isso praticamente para. Se ele se acostumar com aquilo, isso para rapidamente. Os pedaços já me perguntaram dos engasgos, agora me falaram da água. Quando você começa a introduzir alimentos, você também passa a introduzir água para o bebê. Bebês que amamentam exclusivamente no peito não devem receber a água em mamadeira. A mamadeira não é boa para a amamentação nunca. Não existe nenhum tipo que é recomendável. Existem estudos que comprovam que isso pode atrapalhar na amamentação. Se você já amamentou exclusivamente, você não precisa dar leite para o bebê de outra forma. Enfim, não tem por que você dar água na mamadeira, tá? Existem copinhos com bico rígido, que podem ser, você pode dar água para o bebê, ou você pode ensinar o bebê a tomar num copo, que não é muito difícil. Existe um copinho, tem gente que dava leite, que amamenta e quando tá fora dá leite no copinho. Você pega um copinho bem pequeno, pode ser tipo de shot mesmo, assim, põe um pouquinho de água e você vai deixar tocar a boca do bebê, você não vai virar, né? Você vai deixar tocar e ele meio que vai com a linguinha, assim, até ele ir aprendendo a tomar. Ele não vai gostar de água no primeiro dia, gente, nem no segundo e provavelmente nem dali um mês. É uma coisa que ele vai aprender, que nem eu falei, a introdução alimentar não significa que, assim, nossa, ele odiou pera, ele nunca mais vai comer pera na vida. Não, ele odiou água. Não, você vai sempre oferecendo, todo dia você vai oferecendo um pouquinho, e isso vai fazer com que o bebê, aos poucos, se acostume com isso ou não. Que é também legal, que eu acho que é importante. Lembra que eu falei da convivência com a alimentação? Pra mim é importante que sente as pessoas na mesa, às vezes, com o bebê. Pô, imagina você comer. Você vai gostar de comer sozinho? Se você não gosta de sentar na mesa sozinho e se alimentar sozinho, por que o bebê ia gostar? Não é porque ele é um bebê que ele não sabe das coisas, né? Então você vai lá, senta, coloca lá o bebê exclusivamente, fica lá com a colherzinha. Pra ele pode ser muito chato esse momento. Por isso que também não se obriga um bebê a comer. Você não pode deixar pro bebê achar que aquilo é um momento chato, que ele não quer sentar, ele não quer fazer. E eu tô falando de obrigação de comer, pra bebês a gente tá na introdução alimentar, tá? Não tô falando uma criança que já tá acostumada a comer bolacha em vez de comer, aí você tem que procurar um profissional pra te ajudar. Tô falando na alimentação, no início. Então você vai, e aí você senta junto com o bebê, pega uma fruta pra você também, põe o bebê ali, deixa ele tocar a comida um tempo ali, derrubar um pouquinho, põe o plástico no chão se você não quiser limpar, depois você pega e joga fora, deixa ele tocando o alimento, come você, dá uma colherzinha pra ele, você não precisa ficar com atenção assim, tipo com a colher na cara do bebê, tipo vai, come, por favor. Ele não comer hoje não significa que ele não vai comer bem amanhã, ele comer hoje não significa que ele vai comer bem amanhã, e em todos os casos significa que muito provavelmente vão ter vários alimentos que ele não vai gostar. Porque ele é um ser humano, gente. Eu sinto informar, mas não é um boneco, não é uma baby alive que você vai introduzir qualquer coisa ali no buraquinho dela que tá tudo bem. É um bebê de verdade, gente. Ele tem vontade, ele gosta de algumas coisas, ele não gosta de outras coisas. E coisas que ele não gosta hoje, talvez ele goste amanhã. Então, aqui em casa, o Bento, que já é mais velho, a gente põe tudo assim. Normalmente tem arroz, feijão, uma proteína, uma verdura ou um legume e uma saladinha, né, de almoço. Assim, mais ou menos isso. Vai, eu vou no modo geral. E aí, hoje em dia, ele se serve. Então, ele pega ali o arrozinho, põe, pega o feijãozinho, põe. Às vezes, ele coloca o brócolis. Ele nem gosta de brócolis, mas ele coloca no prato. Aí, às vezes, ele nem gosta do brócolis. Então, ele coce o brócolis, faz, não sei o que. Aí, você fala, não, filho, fala assim, é comida, tudo bem. Entendeu? Mas tá ali, tá na vivência dele. Ele até sabe o que é um brócolis.
Entende? Ele chama de Bocus, por exemplo. E hoje talvez ele não goste, amanhã talvez não, daqui 10 anos talvez também não, talvez ele nunca goste na vida, mas tá ali, ele não tem como gostar de outra coisa. Uma criança só vai aprender a gostar de porcaria se ela tiver uma vivência com a porcaria. E se ela não tiver uma vivência, ela não vai, ela vai comer bem. Ela vai comer, pode ser pouco, ela pode fazer poucas escolhas, mas ela vai comer aquelas coisas. É importante procurar um profissional se você achar, se você estiver inseguro. O Dr. Carlos Gonzalez também fala que a gente não precisa introduzir uma quantidade grande de alimentos e nem variar muito até um ano. Até um ano não se recomenda comer alguns alimentos e é importante você conversar com o seu pediatra sobre isso. Ovo está entre um deles, morango, são alimentos que podem levar, são alergênicos que eles chamam. Então algumas pessoas desenvolvem uma alergia e isso pode acontecer, então até um ano, quanto menos alimentos você introduzir, assim, a quantidade, não precisa ser tanta coisa, você fazer uma variedade ali, melhor, mais difícil vai ser ele de ter essas alergias no futuro. Isso o Dr. Carlos Gonzalez falou em alguma entrevista que eu li. De qualquer forma, o que mais que falaram aqui também, calma aí. Outra mãe me perguntou sobre o aleitamento materno exclusivo, se dá pra estender por mais tempo do que os 6 meses. Eu acho que a gente tem essa sensação de introduzir, não introduzir, porque a gente sempre pensa naquele momento que você vai parar, sentar, ficar olhando pra cara do bebê e darará. Fez 6 meses, você tá comendo, põe ele ali no cadeirãozinho do seu lado, coloca lá uma frutinha pra ele comer, mas dá pra esperar um pouco mais? Dá. Assim, eu não vou dizer por mim, você precisa procurar um nutricionista, você precisa ver se seu filho tá saudável, se isso não vai afetar ele em nada. Como eu falei, o que ele precisa é ferro, ele não começa comendo ferro, mas só pode significar isso que a extensão pode ser com que ele vá comer cada vez depois o ferro e que talvez ele precise tomar algum tipo de vitamina, etc, que tenha ferro pra ele ficar mais forte. Então assim, é bom você perguntar isso pra sua pediatra. Mas eu conheço pessoas que levaram mais tempo sim para começar a introdução alimentar, porque ou às vezes estava fora de casa, estava viajando ou qualquer coisa assim. Mas quando eu tô falando, o que eu quero falar nesse vídeo inteiro para vocês aqui, não precisa ser, meu filho não gosta de legumes. Tudo bem, ele é uma pessoa, ele sabe que ele não gosta. Se você forçar ele a comer legumes, ele vai comer melhor? Você acha que sim? Ou você acha que isso vai causar um trauma na vida dele, que ele nunca mais vai querer provar um legume na vida? Fazer a alimentação ser um lugar saudável, assim, gostoso pra ele sentar, sabe? Mesmo ele tá brincando, isso aqui, mas pô, que delícia, quer sentar com a minha família, comer uma comidinha, não vai ser mais adequado? A gente precisa ver esse tipo de coisa. Ele não quer comer o legume hoje, amanhã talvez ele queira, não tire do prato. Criança, ela vai ter essa transição, vai ter um momento em que eles não vão querer comer, tipo, frango de jeito nenhum, aí do nada eles voltam a comer frango, aí daqui a pouco eles não querem mais comer, sei lá, batata, aí eles voltam a comer batata, e tem alguns alimentos que eles gostam mais, a maioria, tipo milho, batata, normalmente eles gostam bastante. Então, o que eu quero falar sobre introdução alimentar, o que eu vou fazer com a Kiara foi isso que eu fiz com o Bento. A única diferença é que eu não vou ter esse estresse. Com o Bento era um horário assim fixo, tipo, tocava o meu despertador, hora da fruta. Aí eu ia lá correndo, tem ele sentadinho lá e ficava lá com a fruta. Então, começar a introduzir, o bebê tá relaxado, o bebê tá feliz, ele mamou há pouco tempo, ele está satisfeito, mas ele tá aqui brincando e tal, põe ele sentadinho, dá uma coisinha pra ele quer comer, ele quer, ele não quer, ele não quer. Você desencana, né? Guarda a frutinha pra mais tarde, tira o bebê, brinca com ele, amamenta, do jeito que você faz sempre. Começou, essa comidinha tá indo bem? Nossa, à tarde ele tá amando, tá começando a deixar de amamentar, porque é isso que o BLW fala, né? Ele naturalmente está deixando o peito, porque ele tá esperando a fruta, porque ele sabe que vem a fruta, não sei o quê. Aí você pode introduzir a fruta de manhã, ou o almoço, devagar. Fazendo a mesma coisa, sentando com ele, tendo esses alimentos em vista dele, deixa ele sentir os alimentos, né? O BLW não é só alimentação, ele é o sentir, é o toque, você tá em contato, confiar no bebê, a gente confia no bebê, a gente tem essa ansiedade de achar que eles têm que sair comendo, e que se ele não comer hoje, ele nunca mais vai comer, as pessoas ficam, ele come bem, gente, comer bem é tão relativo, vai da cabeça de cada um, sabe? Então senta com o bebê, faça esse momento ser um momento agradável pra você e pra ele. Ele não quer comer, não force. Tem bebê que vai ter uma época que ele só vai comer arroz, sei lá, e aí você vai ficar desesperada. Tem os outros alimentos. Não tenha sempre só arroz, porque nunca, isso é legal falar. Não dê alguma coisa que ele goste sempre só por causa que é só isso que ele come. Eu já vi mãe, por exemplo, dar bolacha recheada no almoço porque é a única coisa que o bebê come.
sei lá, um dia ela tava comendo, o bebê experimentou e aí ela tipo, já que ele não come legumes, arroz e nada, ele precisa se alimentar. Então, alimento é leite. Leite é um alimento. Você pode dar o leite no lugar da alimentação de boa. Você vai no restaurante, leva uma frutinha, dá pra ele um pouquinho ali. Se ele precisar aumentar, e um dia você precisa passar o dia inteiro na rua, não precisa se desesperar, para tudo às 3 horas, vamos sentar em algum lugar que o bebê precisa comer. Amamenta, até ele começar a ver que aquilo é natural, você começa a ter aquilo como natural na sua vida. Se o bebê não come, não significa que ele não vai comer. Se ele não gosta, pode significar que ele não gosta e não tem problema nenhum. Existem uma cadeia de alimentos enorme que tenha nutrientes suficiente para você achar um outro alimento que ele goste no lugar. Ele não precisa aprender a comer brócolis, espinafre, a variação inteira. Às vezes ele só gosta de brócolis, então de vez em quando você põe brócolis lá. Às vezes ele gosta mais de outro, aí de vez em quando você põe um outro, para ele ter essa nutrição. E se o bebê está engordando, ele está feliz, ele está ativo, normalmente um bebê que não come de jeito nenhum, ele pode ou ter sofrido um trauma por ser um momento muito chato, ou até futuramente uma criança, ou ele está doente, e normalmente as pessoas têm fome, as crianças têm fome, se ela tiver com fome, ela vai comer. E se ela der uma colherada e estiver satisfeita? Você sabe... Se você estiver satisfeito, alguém vai lá e ficar enfiando um monte de colher na sua boca, você acha legal? Você vai se sentir bem? Aquilo é bom pra você? Se não é bom pra você, não é bom pro bebê também, tá? Você pode até tentar, tipo, toma aqui uma colherzinha, não quer, conversa mais um pouquinho, faz mais uma outra coisa, tenta de novo, mas nunca force, não precisa desesperar. Trate esse momento como um momento natural da sua vida, da vida do bebê, é uma transição, o que você está fazendo é uma transição. Essa introdução alimentar é uma transição. Não precisa ficar extremamente feliz se o bebê está comendo super bem, porque pode ser que amanhã ele não coma tão bem quanto, e nem precisa ficar muito triste se ele não comer tão bem, porque pode ser que amanhã ele aprenda a comer e venha comer bem. Eu espero que eu tenha respondido a maioria. Tem uma questão que alguém perguntou quando pode dar carne, ovo, blá blá blá. Isso, eu não vou responder. Não sei, não quero saber. Pergunte pra quem entende, tá? Não é a minha... Tem gente que já faz um caldinho, já cozinha... Tem pediatra que pede pra já cozinhar os legumes num caldinho de carne e depois ir desfiando e colocando. Mas é bom você perguntar, conversa com a sua pediatra, tá? Conversa e se você tá indo na sua pediatra porque você confia no estilo dela, então tem uma pediatra que tem o seu estilo, pergunte e pesquise. Tem tanto site de nutrição bom, tem tanto site de BLW. Olha, mesmo que você não faça BLW, os sites de BLW, eles são muito bons em informação nutricional e blá 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 pro bebê. Tá? Então ele é legal para você seguir, ouvir, os Instagrams, tem vários que falam de BLW por causa disso. Como eu falei, BLW não é só comer com as mãos, então se você quer fazer que nem eu, que você vai dar o alimento com as mãos e também vai dar a colher, não necessariamente há um BLW, mas não tem problema nenhum. O legal é a gente sempre pensar isso. É esse nosso dever, ponto, é isso que eu vou te falar. Tem alimentos saudáveis na sua casa. Se você não é do tipo que tem, você é do tipo que gosta de bolacha, de danoninho, blá blá blá, jogue tudo isso fora e aprenda a comer bem. Se você quer comer um danoninho, você vai no mercado, compra um danoninho, come, joga no lixo, não precisa ter em casa. Tire tudo de ruim da sua casa, coloca tudo de saudável, vai colocando devagar, uma frutinha de cada vez, dia após dia, como tudo na vida vai passar, vai ter um dia melhor que o outro. Ofereça o seu papel na vida do seu filho inteiro é oferecer boas opções. Quem vai escolher o que quer ou não é o seu filho, infelizmente. Então você pode oferecer muitas... E dificilmente, se você oferece boas opções, ele vai escolher algo que é ruim. Ele aprende que aquilo que é bom, pra ele é natural, né? Não é antinatural. Assim, eu lembro quando eu era criança, eu contava, minha mãe, ela sempre foi muito saudável. Mas eu achava, por exemplo, que pão integral era coisa de adulto. Porque minha mãe comprava pão branco pra gente. E isso na minha cabeça era tipo, pão integral é coisa de adulto, não é bom. Só adulto pode comer. Olha que louca, né? E, enfim, então dê o pãozinho integral se for, quando puder, quando já forem todos os grãos e etc, que o bebê for começar um pão, dá um pão mais saudável para ele, dá uma opções mais saudáveis para ele, é isso que ele vai conhecer como alimento, e é isso que ele vai escolher. Gente, ele não precisa comer tudo de tudo ao mesmo tempo, ele não é um saco vazio, ele é uma pessoa com sentimentos, com vontade, com gosto, né? E a gente tem que aprender a respeitar isso. Então, eu vou postando no Instagram como vai ser a introdução alimentar da Kiara. Não, vai ser bem relaxante, bem tranquila, bem prática como eu sou. E quem quiser,
me segue lá, me acompanha, pode ir mandando pergunta, o que eu puder eu vou responder. O que eu não puder, sei lá, procurei alguma pessoa mais especializada, um nutricionista, etc. Tem uns bons. Qualquer dia desse eu falo sobre uns bons perfis que tem informação bacana. Tem uma nutricionista que fala muito do BLW, tem uma mãe que fez BLW, tá inclusive com o segundo bebê agora também, que fala bastante. Tem uma amiga minha que eles mostram também um pouquinho. Enfim, é isso. Espero que vocês gostem. Espero que ajude alguma coisa. Espero que dê um pouco de paz no coração de vocês. E vamos fazer isso junto. Tem muita mãe aí que falou que já tá começando ou que vai começar. E vamos conversando juntas aí que vai dar tudo certo, tá bom? Beijo! Outra coisa que me perguntaram, que eu esqueci de responder, foi sobre os horários. Gente, você vai começar dando uma refeição. E você pode escolher assim no período. Não precisa ser tipo às 3 da tarde. Eu vou dar à tarde, por exemplo, uma fruta pra ela, que eu não tô fazendo agora. Ela mamou há pouco tempo, dormiu um pouquinho, ela não tá com fome, ela acordou bem. Então, ó, a gente vai sentar aqui, ela vai olhar esse mamão delicioso e vai ver se interessar pra ela, trazer na boquinha dela ou não. Que nem eu falei, eu gosto de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Peguei uma colher bem pequenininha, com a boca bem pequenininha, porque ela é pequena. E aí eu posso raspar um pouco. Bem pouco, gente, olha o tanto que eu pus, dá pra ver? Ó. E a colher, o mamão já caiu, foi? Gostoso? Esse daqui é o mamão. Quer virar mais assim? Você vai sempre olhar pra mamãe. Quer mais? Eu escolhi o mamão, gente, porque além dele ser macio e tudo mais, foi a primeira comidinha do bem, porque ele realmente gostou. Olha lá como ela fez, tá vendo? Como ela buscou a colher. É isso que você tem que ver. Se o bebê não buscar a colher, você não precisa dar pra ele. Gostoso? Acho que você gostou, né? Meu Deus do céu! Mãe, pelo amor de Deus, me dá essa colher aqui! Eu vejo meu irmão fazendo isso. Deixa eu pôr mais aqui, ó. Pega esse pedacinho também. E quando o bebê está satisfeito, gente? Quando ele não estiver mais interessado em comer. Quando ele demonstrar que não quer mais, não force mais nenhuma colher e tudo bem. Amanhã você tenta de novo. Mas ela quer, ela tá pedindo. Eu tô desesperada por mais, eu gostei muito do mamão. Gostoso aqui. Muitas vezes, gente, o bebê não vai recusar, realmente recusando, fechando a boca. Às vezes, só de você oferecer ele não vir atrás, já pode ser uma recusa, tá? Acabou? Não quer mais? Não? Acabou? Não quer mais, filha? Tá satisfeito? Ó, tá vendo? Vocês lembram como ela vinha até a colher? Ó, ela não quer mais. Pronto. Kiara está satisfeita, foi nossa primeira refeição. Vou lavar tudo isso.